Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Ives falando. A pedido do ranking dos políticos, eu vou falar um pouquinho sobre o congelamento de preços e salários na Argentina. Mais uma vez, estão tentando seguir essa cartilha de o governo vir na base da força bruta e tentar evitar, via Estado, que os preços não aumentem, o que a gente já viu incontáveis vezes e elas deram certo em mais ou menos nenhuma, nunca deu certo. Depois eu vou falar um pouco disso. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo na Argentina e de onde vem essa solução, de onde vem esses problemas todos. Vamos tentar dar um pouco de contexto. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Durante um bom período, ela foi o país com décima maior renda per capita do mundo. Em alguns períodos, ela chegou a ter a maior renda per capita do mundo. Lá no começo do século, era um país riquíssimo, começo do século XX, bem entendido. Era um país extremamente rico, e aí com populismo, com intervenção estatal, com peronismo, né, numa palavra, eles foram decaindo, decaindo, estão numa decadência sem fim. É uma coisa muito triste o que acontece na Argentina. Ela poderia tranquilamente hoje, se tivesse seguido um outro caminho, ela poderia estar tranquilamente entre os países mais ricos do mundo, continuar nesse pé, ou a essa altura já poderia ser o país mais rico do mundo, não é impossível, né? Mas de qualquer maneira, o governo Kirchner destruiu completamente a Argentina, devastou. Era um governo, sob vários aspectos, autoritário também, e o Macri foi eleito exatamente com a promessa de que iria corrigir o desastre todo da era Kirchner, que ele veio com um discurso liberal, de que iria liberalizar a economia e ia colocar a Argentina no caminho de outras nações que seguiram a agenda liberal. A essa altura já deve estar claro para todo mundo que o Macri de liberal só tinha mesmo o discurso. Separei um monte de dados, vou tentar evitar de fazer um vídeo aqui falando um monte de números, um monte de dados, mas durante o governo Kirchner, né, tinha o cepo cambial, que era, eles chamam cepo, né, era uma proibição de compra da quantidade de dólares que cada pessoa podia comprar. Né, o Macri foi eleito com promessa de controle de gastos, promessa na impressão da moeda, promessa de alterar a carga tributária da Argentina, que é a maior do mundo, não está entre as maiores, é a maior carga tributária do mundo. Ele prometeu ao mesmo tempo um negócio meio difícil, que ele não iria fazer ajustes duros, que os ajustes seriam suaves e progressivos para evitar um sofrimento maior para a população. Não é difícil de ver que isso era a quadratura do círculo, era impossível você corrigir uma situação tão ruim, tão errada, sem fazer reformas que, num primeiro momento, seriam, sim, duras. Né? Então, o Macri acabou seguindo um caminho completamente contrário, salvo algumas pequenas e pontuais correções que ele fez ali, de coisas até meio folclóricas do governo Kirchner anterior. Ele parou de maquiar os dados, né? Os dados eram todos forjados, eram todos mentirosos. Durante o governo Kirchner, ele corrigiu isso, ele levantou aquela proibição de importar papel de jornal, né? Porque aí o jornal falava mal do governo, você proíbe o jornal de importar papel, eles não conseguiam fazer o jornal. Hoje em dia, né, em tempos de internet tão difundida, isso até nem faz mais muito sentido. Mas o que o Macri acabou fazendo foi exatamente o contrário do que ele tinha proibido, do que ele tinha prometido. Ou ele não fez nada, que é basicamente o que ele fez, ou ele fez muito pouco, ou ao contrário, ele conseguiu piorar a situação em vários aspectos. Ele deu aumento para o funcionalismo, aumento para os aposentados, ele deu aumento para professor, ele não mexeu nada no problema gravíssimo de déficit da Argentina. Pelo contrário, não privatizou nenhuma empresa. A YPF, que é a petroleira lá da Argentina, né, o equivalente deles da Petrobras, ela dá prejuízos bilionários ano após ano, só para dizer que tem a empresa estatal de petróleo. Aerolíneas Argentinas, eu fui ver, ela dá prejuízo de 2 milhões por dia. Né? O Macri não privatizou nada, ele aboliu o cepo, isso é verdade, ele conseguiu pagar alguns credores, mas em 2017, 6% do PIB de desequilíbrio de conta pública. Isso é pior do que o governo Kirchner. Pior do que a Kirchner, você consegue imaginar o que é isso? E aí, 130% de expansão de base monetária entre 2016 e 2017. É uma coisa de louco. O resultado disso, inflação, aumento de preço. Vamos então, de novo, ver o que é isso. Para você que nunca ouviu falar, o que é inflação?
As pessoas dizem, é o aumento de preço, o aumento generalizado de preço. Se aumenta só o preço do brócolis ou só da gasolina, é um aumento localizado de preço. Quando você tem um aumento generalizado de preços, isso é inflação. Essa definição está errada. O aumento de preço é consequência da inflação e não a própria inflação. O nome inflação é bom. Imagina você inflando um balão. Ele está aumentando de tamanho, mas a massa ali, a quantidade de matéria que tem ali dentro é muito pequena. Quer dizer, você está inflando. Então imagina que toda a riqueza da Argentina fossem 10 pesos. Se fossem 10 pesos e você podia comprar um X de coisa com esses 10 pesos. Imagina que vem o governo gasta demais, o que ele faz? Ele imprime moeda, é a expansão da base monetária, ou imprimindo moeda ou por expansão de crédito. Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, não é esse o objetivo. Mas como o governo gasta demais, tem cidade na Argentina, voltando um pouquinho para você fazer uma ideia, tem cidade na Argentina em que 60% da população economicamente ativa é de funcionários públicos. Aí o que acontece? Com essa carga tributária brutal, com encargos trabalhistas terríveis, com uma legislação trabalhista quase tão ruim quanto a brasileira, alguns dizem que é até pior do que a brasileira, é dificílimo gerar negócio, é dificílimo gerar riqueza na Argentina. Aí, para tentar compensar isso, olha o que o governo argentino faz, ele vive dando subsídios para os amigos do rei. É uma cartilha que a gente já conhece bem aqui na América Latina, infelizmente. Subsídios cada vez maiores para as grandes empresas, para os grandes amigos do rei, o que aumenta ainda mais o gasto público e vira uma bola de neve. Então, o que acontece? O governo expande a base monetária. Isso é ótimo para o governo, porque a hora que ele gasta esse dinheiro, a hora que ele paga, esse dinheiro ainda vale a mesma coisa. Quando você tinha 10 pesos, aí você passa para 20 pesos, só para ficar claro. Então, a quantidade de riqueza continua sendo a mesma, mas a quantidade de dinheiro aumentou muito. Você tem muito mais dinheiro para a mesma riqueza. O que acontece? O valor desse dinheiro despenca. É isso que está acontecendo na Argentina. Então, quando aumentam os preços, isso não é a própria inflação, isso é um reflexo da inflação. Aí o que o governo genial tenta fazer? Vai cortar os gastos do governo e parar de expandir a base monetária, certo? Errado, claro que não. Isso seria o certo a fazer. E nós, como latino-americanos, vamos obviamente fazer o errado, vamos continuar insistindo na tecla errada. Puxa, mas será que dessa vez não vai dar certo? É a mesma coisa que você me perguntar, olha, já tentaram milhares de vezes derreter ferro, usando o exemplo da Ayn Rand, derreter ferro usando gelo. Vamos tentar de novo derreter ferro usando gelo? Aí vem o economista liberal, o economista de escola austríaca ou de escola de Chicago, ou qualquer um que tem um mínimo de noção de economia, qualquer que seja a escola, ele vai olhar e vai dizer, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, tem um exemplo que, se não me engano, era do próprio Henri Maxud, que ele usava na década de 80, você tentar impedir a inflação congelando o preço, primeiro é um negócio brutal, é completamente injusto, é completamente ilegítimo fazer isso. Mas além de ser injusto e ilegítimo, não funciona. Antes de falar que não funciona, a gente sempre tem de pensar, opa, é certo ou errado? Além de não funcionar, que é um argumento utilitarista e é correto, tem que saber, tem que usar, temos que ver as consequências do ato, ok? Mas muito antes disso, a gente tem de ver, isso é errado, isso é absurdo. Você achar que o governo tem o direito de dizer para alguém, você pode trabalhar por esse valor ou por aquele valor, você não pode ganhar mais do que isso. Isso é absurdo. É tão absurdo quanto você dizer para um comerciante ou para o fabricante dizer, olha, você não pode vender esse produto pelo preço X, você tem que vender pelo preço Y porque eu decidi tem que continuar sendo pelo preço Y. Isso é absurdo, isso é completamente errado e não funciona, não vai dar certo. Você não vai criar mais riqueza, você não vai segurar a base monetária. No exemplo do Henri Maxud, que eu gosto muito, é a mesma coisa que você tentar parar um caminhão que está descendo, que está correndo ladeira abaixo, ele vai tá desabalada a carreira, vai se esborrachar lá embaixo, e você tentar impedir, parar o caminhão quebrando o velocímetro. Olha que ideia genial, vamos quebrar o velocímetro, porque o velocímetro mostra que a velocidade está absurda, você vai se arrebentar quando terminar a ladeira. Então, olha que ideia genial, nós vamos quebrar o velocímetro, e aí quebrando o velocímetro, certamente o caminhão vai parar. Essa é a mesma ideia genial de congelar preço, congelar salário. Num curtíssimo prazo, as pessoas têm a impressão de que elas estão mais ricas, porque o dinheiro vale menos, mas você consegue comprar aquelas mesmas coisas que comprava antes.
Então, uma coisa que hoje, pela expansão da base monetária, custaria 150, você continua comprando por 100. Então, num primeiro momento, as pessoas realmente têm essa sensação de que elas estão mais ricas. Mas, na verdade, o que você está fazendo é destruindo riqueza. Você está obrigando o coitado do fabricante, o coitado do fornecedor, a vender por 100 uma coisa que normalmente ele estaria vendendo por 150. É óbvio que vai ter quebradeira, vai ter um monte de gente falindo e vai ter escassez de produto. Num determinado momento, isso não se sustenta. Né? Isso nunca funcionou na história da humanidade. Tem até um livro que eu gosto muito, 40 séculos de controle de preços e salários. Aí o subtítulo é O que não se deve fazer no combate à inflação. Então, assim, faz apenas 40 séculos que os governos tentam, na força, na marra, né, na base do arbítrio, tentar parar preços e salários congelando. Isso não funcionou nunca e não vai funcionar agora. Então o Macri está tentando fazer isso, tentativa nitidamente desesperada, mas eu vejo, sempre tem o lado bom, né? Tem um lado bom nessa barbaridade que ele está fazendo. Muita gente vinha dizendo, tá vendo? Nem sempre o liberalismo funciona. Pode ter funcionado aqui ou ali, mas olhem a Argentina. Vejam como o governo Macri, que é liberal, ou como eles gostam de dizer, é neoliberal. Olha só como ele não está funcionando. Até o mais árduo, mais ácido crítico do liberalismo vai concordar. Depois dessa, não tem como continuar chamando o governo Macri de um governo liberal. Congelamento de preço e salário, por mais que você odeie o liberalismo, você tem de concordar. Isso é o oposto exato de tudo que o liberalismo defende. Isso é o oposto exato de um livre mercado. Vir o governo na marra e congelar preços e salários. Então, assim, que ninguém mais diga que o governo Macri é liberal. Tá? E meu prognóstico é muito ruim, não só dessa medida, que obviamente não vai dar certo, só vai piorar o problema, vai quebrar o velocímetro, não vai adiantar nada, o caminhão vai continuar despencando em queda livre, mas o meu prognóstico para a Argentina é bastante ruim, no sentido de que se o Macri tinha poder político lá atrás, no começo do mandato, para tentar fazer alguma reforma mais séria, mais profunda, agora ele não tem mais. Ele não tem mais esse capital político, isso não vai acontecer, nós não vamos ver reformas, a tendência é continuar ou nesse tipo de medida paliativa ou descambar mesmo para o intervencionismo total, que é o que parece que está fazendo. Então, Cristina Kirchner fez um esforço muito grande transformar a Argentina numa Venezuela, e agora o Macri está, depois de uma fachada liberal, um discurso liberal, depois de eleito, de uma medida ou outra aqui pontual muito pequena, ele não, nem que ele quisesse agora, ele não vai conseguir aprovar as grandes reformas, isso não vai passar no Congresso. Tá? Tem, para quem quiser estudar mais, tem vários artigos lá no Instituto Mises tratando da Argentina em geral e da situação específica da Argentina sob o governo do Macri em particular. Eu recomendo vocês procurem lá para aprofundar nesse assunto. Tá bom? Obrigado, gente, por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.